Olá, seja bem-vindo ao culto online da Assembleia de Deus do Ministério de Santos aqui na Ponta da Praia. Eu, pastor Ítalo Corsini, quero cumprimentar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus e quero também, desde agora, desejar um excelente culto para você. É desejo do meu coração que Deus fale ao teu coração nesta noite, neste momento. Você que está aí conectado nas nossas redes sociais, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Você que orou antes de sintonizar aqui o nosso culto, de se conectar no nosso culto online, você que pediu a Deus uma palavra da parte dele para a tua vida hoje, saiba que Deus vai falar ao teu coração. Bem, você que esteve intercedendo no teu espírito, no seu coração, dizendo: Senhor, me dê uma palavra hoje, uma palavra pessoal, uma palavra que eu entenda que é comigo que tu estás falando. Fique com a gente, não saia daí, porque Deus tem uma palavra, uma mensagem para você, tá bem? Nós vamos estar adorando ao Senhor, colocando um cântico, um louvor, para que você encha o ambiente da onde você está da glória de Deus, para que você possa encher da plenitude do Espírito aonde você estiver. Se você estiver no teu quarto, se você estiver na sala, no carro ou no teu trabalho, cante louvores agora. Adore ao Senhor e traga a presença do Espírito Santo à tua vida neste momento. Encha. Eu vou profetizar que o Espírito Santo de Deus vai encher o ambiente onde você está e você vai sentir a presença de Deus na tua vida agora, tá bem? Daqui um pouquinho eu volto com a palavra de Deus para a tua vida. Fica com a gente. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Eu sei que você está passando por lutas difíceis. Eu sei que você está passando por dificuldades que você nunca imaginou passar antes. Eu sei que você está enfrentando situações e circunstâncias que você muitas vezes pensa que não vai suportar. Você muitas vezes pensa que não vai chegar ao fim da tua história. Muitas vezes você pensa que não vai alcançar a promessa que Deus fez um dia na tua vida. Eu sei que quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, mesmo para a frente, e algumas vezes chegamos a olhar para trás também, o desânimo tenta invadir o nosso coração. Muitas vezes as lutas são tão grandes que chegamos a desanimar. E isso não é anormal, isso é comum, é natural que às vezes você se sinta assim. Nem sempre, nem todos os dias nós vamos estar felizes, animados, alegres, contentes. Haverão dias, e principalmente quando os dias maus batem à nossa porta, nesses dias nós vamos abrir o nosso coração e muitas dúvidas, muitas inquietações, preocupações chegam até nós. Mas a verdade é que nós temos que lutar também contra estas situações, porque o nosso estado de ânimo influencia nas batalhas que estamos lutando. O estado do teu coração, o estado de ânimo, a tua mentalidade, os teus pensamentos influenciam diretamente nas situações em que você está tentando vencer. Por isso hoje nós vamos estar falando a esse respeito sobre a mentalidade, pensamentos e ações, atitudes, esperança, fé que as pessoas precisam ter para que possam atravessar esta luta, atravessar esta circunstância. Talvez você esteja lutando com várias situações ao mesmo tempo. Talvez você esteja com problemas dentro da tua casa, na tua família. Talvez você esteja também com problemas na tua vida profissional, na tua vida financeira. Talvez você tenha desanimado também por conta do teu chamado. E isto pode acontecer. Então você se vê lutando sozinho muitas vezes em várias frentes. E que Deus precisa abrir uma porta, aonde Deus precisa intervir numa situação para que você possa continuar. Mas eu quero te dizer que aquilo que está dentro de você, o teu ânimo, o teu espírito, precisa até estar na posição correta para que você possa conquistar, alcançar e vencer estas situações do dia a dia. É por isso que eu quero ler com você um texto que se encontra no livro de Números, capítulo 14, versículo de número 21. Eu gostaria de ler com você esse texto, para que você possa receber a mensagem de Deus para a tua vida.
Me acompanhe então no livro de Números, capítulo 14, versículo de número 21 até o versículo de número 24. Diz assim: tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Veja aqui que Deus está tendo uma conversa com Moisés. E é importante que nós entendamos um pouquinho a situação que está acontecendo. Aqui nós vemos que Moisés, ele está em Cades Barnea, está pertinho da terra prometida, e ele envia os espias para espiarem a terra, para ver a terra como ela é, para ver os habitantes daquela terra, e ele envia um espia, um homem de cada tribo para poder verificar e poder analisar a terra e trazer as notícias. Você sabe muito bem, conhece muito bem essa passagem. E a palavra de Deus nos diz que esses 12 homens voltaram, e 10 deles vieram com o coração incrédulo. 10 deles vieram com uma notícia pessimista sobre a terra, dizendo que verdadeiramente aquela terra mana leite e mel, como o Senhor havia dito, mas havia gigantes, havia uma população hostil, havia cidades muradas que eram difíceis de eles conquistarem. E eles se sentiam gafanhotos perto daquelas pessoas, daqueles habitantes da terra. Eles se sentiram inferiorizados. Vejam que eles tinham saído do Egito, caminhado pelo deserto, visto muitos milagres, muitos sinais da parte de Deus. Mas agora, quando eles chegam perto da terra prometida, eles começam a duvidar, eles começam a se desanimar pelas circunstâncias que eles estavam vendo naquele momento. Veja que eles estavam bem pertinho da terra prometida. Eles estavam bem pertinho da promessa de Deus na vida deles. Mas eles voltaram com um relatório ruim, um relatório pessimista, um relatório de derrota por aquilo que eles tinham visto. Mas 2 homens, Josué e Caleb, voltaram com um relatório diferente. E aqui Moisés está intercedendo com Deus pelo povo. Porque, na verdade, Deus faria com que aquele povo desaparecesse da face da terra. Moisés, ele começa a interceder com Deus, e Deus dá a resposta para Moisés, dizendo assim: olha, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Veja que Deus está falando o seguinte: olha, essas pessoas que me tentaram, essas pessoas que me desobedeceram, essas pessoas que viram os sinais, mas deixaram que o seu coração se enchessem de dúvida e de incredulidade, e não confiaram em mim, não confiaram na minha promessa, que reclamaram, que murmuraram, que se deixaram abater. Deus está falando: nenhum deles entrará na terra que eu prometi aos pais. Veja que Deus está falando que este tipo de pessoa não conquistaria a promessa que ele havia feito há muito tempo. E veja que no versículo 24 diz assim: o meu servo Caleb, no entanto, veja,
que toda regra tem uma exceção, não é? A regra é que nenhum daqueles homens adultos que permitiram que a incredulidade, o abatimento, o desânimo, a murmuração, as reclamações, nenhum deles haveriam de conquistar a terra. No entanto, haveria um, ou melhor, dois, porque apesar do nome de Josué não constar nesse texto, Josué também teve esta promessa da parte de Deus. Mas aqui está falando especificamente de Caleb. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito. Veja, é aqui que eu quero me deter com você um pouquinho. Porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Que palavra poderosa é essa! Todos vão morrer, todos que reclamaram não vão alcançar a promessa, todos que murmuraram, duvidaram, se desanimaram, entregaram aquele relatório pessimista, e todos aqueles que acreditaram naquelas notícias e fizeram com que o seu coração se derretesse, não herdariam a promessa, não entrariam na terra, não conquistariam, não teriam solução, não teriam livramento, um momento de descanso, um momento de alegria. Mas dentre todas estas pessoas haveria uma exceção. Diz, porém, Caleb, porque teve um espírito diferente. A Bíblia diz, porque nele houve outro espírito. É interessante que esta palavra espírito, ela é escrita na Bíblia com letra minúscula. Não está falando do Espírito Santo, mas está assim falando de uma outra mentalidade, de um outro conjunto de comportamento. Você está me entendendo? Porque Caleb, nele havia um outro espírito, ou seja, uma outra atitude diante da luta. Houve uma outra perspectiva diante da dificuldade. Houve um outro comportamento no momento de crise. Porque em Caleb houve um posicionamento diferente da maioria. E perseverou, veja. Outra palavra interessante aqui. Não somente havia um comportamento, uma maneira de ver as coisas diferente dos outros. Não somente havia nele uma coragem, uma ousadia, uma mentalidade diferente, mas também havia uma qualidade que era a perseverança. E porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, ou seja, ele não desistiu, ele não fraquejou, ele não se prostrou diante das circunstâncias que ele via, ele não parou no meio do caminho. E esta é a palavra para você: não pare no meio do caminho. Não desista, persevere, porque em você também há este espírito, esta vontade de crescer, esta vontade de ter vitória, esta vontade de conquistar, porque há em você também
esta perspectiva diferente. Não pare, não desista. Está certo que você está desanimado, desanimada agora, por ver tantas situações lutando em várias frentes, mas eu quero te dizer, assim como Caleb perseverou em seguir a Deus, persevere, esta é a mensagem, continua, não desista. Você que está enfrentando problema no teu lar, com teu esposo, com teus filhos, com a tua esposa, na vida financeira, e às vezes dá vontade de largar tudo, às vezes você tem vontade de parar, de desistir. Não, Deus te deu um espírito de ousadia, Deus te deu um espírito de coragem, Deus te deu uma maneira diferente de ver as coisas. Abra os teus olhos e comece a ver agora aquilo que Deus prometeu na tua vida, aquilo que Ele fez por você e aquilo que Ele disse que iria fazer por você. Às vezes você está tão pertinho, às vezes você está chegando na promessa e as lutas se levantaram, os gigantes se levantaram, as muralhas se ergueram diante da tua frente, mas o Senhor diz hoje para você, seja como Caleb, que haja em você um outro espírito, uma outra mentalidade, um outro comportamento, uma outra perspectiva de futuro, e que você persevere em seguir ao Senhor. E porque havia nele outro espírito e perseverou em seguir ao Senhor, Deus disse, eu o levarei à terra que entrou. Aleluia. E a sua semente a possuirá em herança. Veja, aquele tempo não era diferente do tempo que você estava vivendo. As pessoas estavam assustadas, as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam confusas, era só notícia ruim que chegava. Eles estavam pertinho da promessa, pertinho da terra prometida, mas as pessoas vinham com notícias de derrota, as pessoas vinham com notícias de perda, de desânimo. Eles olhavam para frente e ficavam frustrados, porque eles viam de um lado a terra, mas eles viam que na terra haviam gigantes e havia um povo hostil. E eles ouviam as pessoas dizendo, não vai dar certo, nós não podemos invadir esta terra, nós não podemos conquistar, porque tem muito gigante, e eles são armados, e nós somos como gafanhotos perto deles, e você vai morrer, não vai sobrar nada, muitos vão morrer, vejam as notícias. E eles acabaram vendo um futuro que estava perto, mas ao mesmo tempo eles enxergavam muito longe. Eles tinham frustração. E talvez você esteja olhando para situações e tenha estado frustrada neste tempo. Você olha para as lutas e você se cansa. Mas o Senhor hoje cobra de mim e de você um outro espírito, um outro comportamento, uma outra atitude diante das lutas. E que nós venhamos a perseverar durante todo o tempo. Eu quero ler com você em Josué também, que faz parte desta história de Caleb. Agora vamos um pouquinho mais à frente, Josué capítulo 14, e vamos ler do versículo 6 em diante. E veja que interessante aqui esse texto, para que você possa se situar. Aqui já passou 45 anos daquele dia que Deus falou com Moisés a respeito de Caleb.
45 anos se passaram. Não foram uma semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, foram 45 anos que se passaram desde que Deus falou com Moisés em Cades Barnea, que nenhum homem que estava ali entraria na terra, com exceção de Josué e Caleb. Passaram-se agora 45 anos. E no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6, diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Veja, que depois de 45 anos, Josué agora já era líder, Moisés já tinha morrido, e se passaram 45 anos daquela data de que Moisés ouviu de Deus a promessa sobre Josué e Caleb. E Caleb agora se encontra com Josué. Depois de 45 anos daquela data, e ele diz: você se lembra aquilo que Deus falou ao meu respeito? Versículo 7. Caleb diz: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Veja, aqui está uma explicação tremenda sobre o que Deus quis dizer quando Caleb ouve nele um outro espírito. Porque Caleb falou daquilo que sentia no seu coração. Mas o que ele sentia no coração era uma inspiração da parte de Deus para vencer as batalhas, para vencer as circunstâncias. Então ele foi contra todos os outros espias e disse: não, nós podemos. Se nós confiarmos em Deus, Deus nos dará essa terra. Se nós perseverarmos, se nós continuarmos, se nós não desanimarmos. E passou-se 45 anos, ou seja, ele tinha 40 anos naquela época, 40 anos de idade. E ele diz aqui no versículo 8: no entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Veja, enquanto havia pessoas que tentavam disseminar, espalhar uma notícia ruim, frustrando as pessoas, e as pessoas, quando ouviam essas notícias, tinham seus corações derretidos. Ele disse: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Versículo 9. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, e herança perpetuamente, porque perseverastes em seguir ao Senhor. Veja que a promessa se deu, a diferenciação se deu, a exceção da regra aconteceu, porque nele houve outro espírito, outro comportamento, outra maneira de ver as coisas, e porque perseverou. Portanto, não desista. Deus está falando com você: não pare no meio do caminho, não dê ouvidos para aqueles que querem derreter o teu coração, não dê ouvidos a pensamentos de destruição, de derrota. Não, dê ouvidos à palavra de Deus neste momento. E Ele está dizendo que haja em você o mesmo Espírito que houve em Caleb, e que você persevere em seguir ao Senhor até o fim. E no versículo número 10 diz: agora, pois, o Senhor
me conservou em vida, como falou. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tem 85 anos de idade. Que lindo, né? Caleb passa 45 anos esperando que Deus cumpra uma palavra que foi falada pessoalmente sobre ele. Foi uma palavra pessoal, uma palavra individual. Todos nós temos muitas promessas como igreja, como coletivo, como grupo, como pessoas. Deus tem um plano com toda a igreja na face da terra, com todos os seus filhos. Mas dentro deste plano global, há também os planos de Deus pessoais, individuais. Há também a palavra individual, pessoal, a promessa para você, para mim. E ele recebeu esta palavra, passou-se 45 anos, agora ele estava com 85 anos. Eu quero que você se coloque no lugar de Caleb agora. Imagine você chegando aos 85 anos. Passou-se 40, 50 anos daquilo que Deus um dia falou com você. Oh, aleluia, Deus está trazendo uma revelação para a tua vida agora. Deus está falando com você. Você não pediu para Deus falar com você? Você não pediu que Ele te trouxesse uma palavra pessoal? Está falando com você. Imagine-se agora. Há tantos anos Deus falou para você. E agora você se vê numa idade como Caleb, tinha 85 anos. Agora se passou muitos anos daquilo que Deus falou. E você olha e fala, sabe o que? Não vai dar. Aquela promessa não foi de Deus, aquilo não vai se cumprir, não dá mais tempo. Eu já estou com uma certa idade. Eu já estou com meus 40, 50 anos, 60 anos, 70, eu não sei. Talvez 80, 85, e você pensa, demorou muito, já passou do tempo. Mas Caleb, ele diz, agora eu estou com 85 anos, se passou 45 anos desde o dia da promessa. E veja o que ele diz no versículo 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia. Ele está dizendo, olha, o tempo passou, mas eu guardei no meu coração a palavra que Deus falou. Eu perseverei em seguir ao Senhor. E com este outro espírito, ou seja, com este novo comportamento, com este pensamento, com esta perseverança, sabe o que aconteceu comigo? Eu recebi força neste tempo. Eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora para a guerra, para sair e para entrar. Oh, que lindo, não é? Um homem de 85 anos de idade foi conservado por Deus para conquistar a promessa. Foi conservado por Deus para conquistar aquilo que Deus havia prometido. E ele diz, olha, eu tenho força, a mesma força, ele quer dizer o mesmo ânimo quando eu recebi a palavra. Lembre-se quando você recebeu a promessa de Deus, você não ficou tão alegre? Você nem dormiu de noite,
pensando, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Aleluia, você se regozijava. Passou-se 45 anos e Caleb diz, eu estou do mesmo jeitinho que eu estava naquele dia em que eu ouvi Deus falar. Quando Deus fez a promessa, eu tenho o mesmo estado de ânimo, eu tenho a mesma perspectiva, eu tenho a mesma confiança, eu tenho a mesma força, eu não parei no meio do caminho, eu não desisti, e eu cheguei aqui. Veja que 45 anos depois, ele está diante da mesma terra, e a terra está com os mesmos inimigos. E ele diz assim, eu tenho a mesma força que eu tinha naquele tempo, tanto para a guerra, como para sair, como para entrar. Eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo ânimo, sabe por quê? Porque em mim habita o mesmo Espírito. Aleluia. Porque em mim habita o mesmo Espírito, a mesma confiança. Passou o tempo, sim, mas nada mudou aqui dentro. Eu ainda tenho ânimo para me levantar, eu ainda tenho ânimo e força para guerrear. Eu ainda tenho confiança para crer. Eu tenho força da parte de Deus para crer e ver a promessa de novo, só que desta vez ninguém vai impedir. E veja o que ele diz no versículo seguinte, versículo 12, Caleb dizendo para Josué, agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouvistes que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Aleluia. Sabe o que Caleb diz para Josué? Está vendo aquele monte? Está vendo aquela montanha? Foi aquela que Deus me prometeu. Dá-me este monte. Dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. E ele diz assim, é certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Veja aqui, a força de Caleb não estava nele próprio. A confiança não estava nele. Eu sei que tem muitas mensagens que acontecem e que você ouve, que você tem que confiar em você mesmo, que você tem que acreditar no seu sonho, que você tem que perseverar e ser teimoso naquilo que você colocou como meta. E essas mensagens são importantes, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no sonho, você tem que acreditar em alcançar as metas que você colocou. Isso tudo é muito importante, mas entenda uma coisa. O que vai fazer você conquistar a tua promessa, o sonho, as metas, não está somente baseado e fundamentado nas suas forças, mas sim em Deus. Veja que Caleb falou assim, Deus está comigo. O Senhor será comigo para expulsar os inimigos, assim como Ele prometeu. A minha força vem de Deus. A minha esperança está em Deus. A minha confiança está nele. Como eu posso ter força? Caleb não se fundamentava, não se apoiava na sua própria força, porque ele sabia
que a força veio de Deus, por ele perseverar, por ter nele um outro espírito diferente da maioria das pessoas, por ele pensar diferente e ter um comportamento diferente, sim. Mas tudo isso trouxe a força de Deus sobre a vida dele. E a confiança dele estava em Deus. Você está me entendendo? Você pode ter dito, olha, eu estudei, eu trabalhei, eu me especializei para terminar nesta situação. Você pode ter dito, eu orei, eu jejuei, eu fui fiel, e a minha família continua do mesmo jeito, continua na mesma situação. Mas é por estas atitudes que você suportou até aqui. Por quê? Porque Deus continua com você. Aleluia. Deus continua com você. Ele diz, o Senhor será comigo nesta batalha. E eu vou dizer a você, o Senhor é contigo nesta situação. O Senhor é com você. Ele não te abandonou todos esses anos e não vai te abandonar agora. Receba esta palavra da parte de Deus e eu vou terminando por aqui. Porque Deus me mandou somente trazer este recado para você. Para você que está desanimado, desanimada, enfrentando várias circunstâncias difíceis ao mesmo tempo, Deus está falando com você. Seja como Caleb. Persevere e não desista. Não pare agora. A terra prometida está pertinho. Não desanime. Que haja em você o outro espírito mesmo que havia em Caleb. Persevere. E que mesmo com o passar do tempo, você possa hoje dizer, o Senhor é comigo. O Senhor será comigo nesta batalha. Eu vou passar por esta crise e o Senhor estará ao meu lado. O Senhor será comigo. Amém? Esta palavra fique ao teu coração. É uma mensagem revelada e trazida especialmente para você hoje. Deus possa te abençoar grandemente. Eu, pastor Ítalo Corsini, me despeço de você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.
Poderosa sobre as nossas vidas hoje. Uma mensagem que Deus falou comigo e eu tenho certeza que Ele falou no teu coração também. Amém? Deus abençoe a tua vida. Uma mensagem simples, mas uma mensagem vinda diretamente da parte de Deus para você que está lutando, que está muitas vezes frustrada com as situações que estão ocorrendo. O Senhor te diz: eu serei contigo em todo momento. Amém, querido? Deus abençoe a tua vida. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas estas pessoas que estão vendo este vídeo neste momento, que estão cultuando conosco, que a unção do teu Espírito possa ir até onde eles estão e que possa envolvê-los com ânimo, com força. Olhe agora, Deus, essas pessoas que estão chorando, essas pessoas que estão em lágrimas, essas pessoas que estão glorificando a Deus pela tua palavra. Envolva-os com força, que eles possam ter a mesma força, a mesma perseverança, o mesmo espírito que havia em Caleb. Que eles possam ter força para se levantar mais uma vez. Senhor, muitos têm dito: olha, a minha idade, desta eu não vou conseguir sair, desta vez eu não vou conseguir me levantar. Não importa o tempo, o importante é a força que tu tens derramado e dado a cada um de nós que temos a tua promessa. Envolva-os com força, levante-os, muda o estado de ânimo de cada um deles, que eles possam, Senhor, confiar a partir de hoje, se levantar, e que o teu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Esteja acompanhando sempre os nossos cultos online. Você pode se inscrever aí no nosso canal, né? E acompanhar estas mensagens, porque Deus continuará falando ao teu coração, tá bom? Se você visitar o nosso canal, tem muitas outras mensagens para você lá. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Até a próxima.